meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. O deslizamento das rodas motrizes na neve e na lama pode ter um efeito devastador na vida útil da transmissão automática. Vamos entender se é possível derrapar na transmissão automática sem prejudicar a transmissão. Consideraremos necessariamente as características da condução off-road no carro com transmissão automática do tipo conversor de torque, variador e caixa de câmbio robotizada, ADSG, Power Shift, transmissão automática e direção off-road. Para uma melhor compreensão dos fatores negativos que afetam a transmissão automática na neve e na lama, recomendamos a leitura do artigo Transmissão Automática em Dispositivo e Princípio de Funcionamento. Devido à sua maior prevalência, a pergunta em se é possível rebocar com a transmissão automática surge com mais frequência entre os proprietários de carros com transmissão automática do tipo conversor de torque. Que consequências podem ser esperadas se você rebocar na neve, na lama e dirigir fora da estrada sem seguir as recomendações? Desgaste dos pacotes de atrito. Quando os discos de fricção deslizam intensamente, a camada de fricção é desgastada. Isso reduz o coeficiente de adesão entre o atrito e os discos de aço, de modo que os deslizamentos só aumentam com o tempo. Ao engatar uma marcha com um conjunto de fricção danificado, o aumento das rotacois não corresponde à dinâmica da aceleração. Nesses casos, disse que o câmbio automático está travando, pois as rotacois aumentam, mas o carro não acelera adequadamente. Desgaste acelerado de pares pretensiosos no hidrobloco, resultante de uma grande quantidade de produtos de desgaste no fluido ATF. O filtro de ATF não consegue lidar com a grande quantidade de produtos de desgaste e, como resultado, a suspensão de atrito entra no bloco hidráulico, onde obstrui os canais e atua como um material abrasivo. Entupimento dos canais de circulação de óleo no bloco hidráulico. Isso ocorre devido à poeira de fricção mencionada acima, à camada de cola de fricões destruídas e aos depósitos de fluido ATF superaquecido. Quando o carro está sendo puxado por uma transmissão automática danificada, o deslizamento prolongado dos pacotes de fricção desgastados aumenta significativamente a temperatura do óleo. Desgaste da correia de freio, que é usada para mudar da primeira para a segunda velocidade em muitos modelos de transmissão automática. Operação da transmissão automática durante a derrapagem. Em situações em que as rodas motrizes estão escorregando na lama ou na neve, o maior perigo para a transmissão automática é a troca de marchas. A ASU altera as relações de marcha com base na velocidade e na carga do motor. A ASU se concentra exclusivamente no equipamento do sensor ADPDZ, DMRV, sensor de posição do pedal do acelerador, sensor de velocidade. Portanto, quando as rodas patinam, a ASU pensa que o carro está acelerando no modo normal e muda para uma marcha mais alta. E a troca de marchas durante a derrapagem que leva ao aumento do estresse no conversor de torque e nos conjuntos de fricção. Um dano semelhante à transmissão automática é causado por uma mudança brusca do coeficiente de aderência com a estrada no momento da derrapagem do eixo motor. Por exemplo, quando o carro está preso na neve e, de repente, as rodas atingem uma área de asfalto com boa aderência. O superaquecimento não é menos perigoso para a transmissão automática. A diferença na velocidade angular das rodas da turbina e da bomba do conversor de torque leva ao aquecimento intenso do fluido de trabalho. Se o carro estiver sendo puxado na lama ou na neve até o momento do travamento forcado do conversor hidráulico, o volume de óleo que circula pelo conversor de torque aumenta, o que leva a um aumento na temperatura. Com o aquecimento excessivo, o óleo coqueia nos canais do bloco hidráulico e perde suas características de funcionamento. Portanto, a operação frequente do carro em off-road exige a redução dos intervalos de substituição do fluido ATF. Você pode aprender sobre outros recursos da transmissão automática no artigo Como não danificar a transmissão automática ao rebocar. Como dirigir corretamente, ative o modo de marcha fixa. Se o carro estiver sendo rebocado com o seletor em 1 litro, L ou no modo manual, a ASU não trocará de marcha. Em certos casos, é permitido engatar 2 litros. Nesse modo, o veículo só se mover em primeira e segunda marchas. Se tiver de rebocar o veículo automático por muito tempo na lama, areia ou neve, faça paradas periódicas.
Ao viajar fora de estrada em baixa velocidade, não há fluxo de ar que resfrie o radiador e a carcaça da transmissão automática. Isso aumenta o risco de superaquecimento. Mude para uma marcha mais baixa. Ao dirigir em terrenos acidentados, a redução de marcha permite aumentar o torque e reduzir a carga sobre o conversor de torque e os pacotes de fricção. Infelizmente, os crossovers modernos e muitos SUVs não têm mais essa função. Fique de olho nas condições do sistema de resfriamento da transmissão automática. Muitos carros são equipados com um radiador padrão de resfriamento da transmissão automática, que deve ser removido periodicamente e bem lavado. Se o carro for usado com frequência em condições off-road, não será descabido lavar ocasionalmente a própria caixa de transmissão, pois uma camada densa de sujeira piora a dissipação de calor. Não mova a alavanca seletora até que o veículo esteja completamente parado. A ativação precoce do modo R ou D na esperança de sair da neve ou da lama por meio do método de balanço reduzir a vida útil da transmissão automática. O aquecimento adequado do carro com transmissão automática reduz significativamente o risco de avarias. Carros com DSG e variadores. Como você já entendeu, é possível rebocar no automático sem prejudicar a transmissão. Isso é possível devido ao princípio de operação do hidrotransformador. Ao deslizar, o GD suaviza as cargas de choque. Se o dispositivo do variador assumir a presença do hidrotransformador, o carro fará viagens off-road leves com muito mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, só é possível rebocar até o momento do bloqueio do GD. Em geral, o pedal do acelerador deve ser acionado com cuidado para minimizar o aumento de cargas na correia e nos cones do variador. A desvantagem do dispositivo DSG é a ausência de um conversor de torque. Portanto, os pacotes de fricção usados na DSG umida, bem como os discos de embreagem das transmissões robotizadas secas, estão sujeitos a cargas maiores fora da estrada. Em conclusão, deslizar na neve e na lama pode ser uma experiência emocionante, mas é fundamental cuidar da sua transmissão automática para evitar danos. Lembre-se de utilizar as técnicas adequadas, como manter a velocidade controlada e evitar acelerações bruscas. Além disso, sempre verifique as condições do terreno e ajuste seu estilo de condução conforme necessário. Com essas dicas, você poderá aproveitar ao máximo suas aventuras sem comprometer a saúde do seu veículo. Até a próxima!